Mao Tse-tung ou Mao Zedong? O que é que preferem? O que lhe der mais jeito. Vou tratá-lo por Mao. Diga que eu sou mau, mas que não sou má pessoa. Isso já se sabe. Antes do 25 de Abril havia muitos maoístas em Portugal. Por toda a Europa. Era moda gostar dos infelizes, dos outros continentes. Mas acho que isso já passou. Há muitos infelizes cá em casa. Já não há tempo para nos preocuparmos com os outros. Também há infelizes em Portugal. Não me diga. Tão pouca gente. Sabe que a propósito disso contava-se uma história à época em que, a altura, foram ter consigo e disseram que havia uns portugueses que queriam falar consigo. Você perguntou quantos eram. Responderam-lhe 10 milhões. E a sua pergunta foi: e em que hotel é que estão? Engraçada. Como é que conseguiu matar a fome a tantos milhões de chineses? Primeiro, alguns começaram por comer menos. Depois, começaram a trabalhar para comer mais. Comer o quê? Arroz? Sim, arroz. Era o que eu comia em casa dos meus pais. Não tenho nada contra o peixe e contra a carne. Mas é muito caro. Mas o seu pai era um camponês rico. Rico? Não é cortar de terra. Sim. Comparado com os outros, era rico. Trabalhávamos como escravos para ter o tal bago de arroz. Com o dinheiro que juntou, começou a comprar coisas. Foi aí que adquiriu essa resistência e capacidade de luta? São as vantagens de não ter nascido num berço de ouro. Os que salvam estão prontos para tudo. Seja como for, essa alimentação parece muito exígua, de má qualidade. Quando tomámos o poder, em 1949, já eu tinha 56 anos. Como vê, foi quase toda a vida a comer mal. Não se esqueça que morri com 80 e tal anos. É verdade. E os seus camaradas da longa marcha ou morreram com essa idade ou ainda estão vivos. Não me diga que vai fazer uma revolução dietética. Não. Fico muito feliz de hoje na China se comer muito melhor. Iremos falar mais sobre a China de ontem e de hoje e da evolução do mundo que o Presidente mal conheceu. Agora, se me dá licença, vou apresentar o próximo convidado. Alguém com quem irá travar, se tiver paciência, uma interessante polémica. Paciência tenho. Conhece a andata do chinês? Já conheço. Não me diga que é o Chiang Kai-shek. Não, por acaso não é. Seria um debate interessante. Com certeza, mas havia o perigo de vocês monopolizarem a conversa. Eu não sei. Eu sou muito delicado. Ele diz o contrário. Realmente é melhor vir uma pessoa de outra espécie. Foi o que eu pensei. Por isso convidei o Goebbels. O Goebbels, esse... Calma. Não se esqueça da filosofia oriental. Nisso sai ao meu pai, que não gostava nada dos budistas. Vamos então chamar o próximo convidado. Ministro da Propaganda do Regime, ressuscitou ao 11º mês conforme os escritos da época, hábil manipulador da informação e da contra-informação, homem de confiança do líder, entre nós, Miguel... Peço desculpa, mas já tive aqui o espírito do Steve Jobs, certamente me fez saltar para a página dos Encontros Imaginários de março de 2044. Vamos voltar ao presente e aos nossos convidados de hoje. Ia dizer, Ministro da Propaganda do Terceiro Reich, hábil manipulador da informação e da contra-informação, homem da confiança de Adolf Hitler, entre nós, Joseph Goebbels. Boa noite, José Goebbels. Faça um favor de sentar, já está sentado. Antes de mais, boa noite. E agradeço imenso a oportunidade que me deu de estar aqui a falar para os portugueses, esclarecendo dúvidas, explicando a verdade do nacional-socialismo. Desculpe, mas os encontros não são só para si. Eu sei, mas há tantas calúnias sobre a nossa doutrina e ela é tão ignorada. Já estive com o seu colega Hitler. Eu sei. Fartou-se de falar. Eu sei. Gostou? Não gostei. Porquê? Olha, primeiro, ele não falou em mim, o que é uma total injustiça. A maioria das coisas que disse tinham sido pensadas por mim. Não me diga que o Hitler não era o Führer, o vosso grande chefe. Para ser sincero, devo dizer que ele não passava de um orador de cervejaria ou de banquetes. Não tinha profundidade. Mas tinha garra. Garra. Bem, passava a vida a estudar posições e truques. Era o pequeno Charlot. É que partir os óculos. Pois, e despentear a madeixa, desabotoar o colarinho, fingir desmaios. Isso era tudo lições do Hoffman. Quem é esse artista? Era o fotógrafo dele. Grande homem de confiança, já se vê. Também lhe arranjava às senhoras. Olha, essa Eva Braun... Parece, afinal, que o Hitler não tinha qualidade nenhuma. Desculpe. Mas eu penso que os portugueses têm o direito de estar bem informados. Temos de combater os mitos e os enganos. O Hitler tinha duas coisas boas. Os olhos, acho que ele sabia hipnotizar,
E a voz perdia quilos em cada comício. Era um doido, gritava. Tinha algum professor de voz? Só se fosse a Eva Braun, como tinha sido atriz. Curiosa a mania que os grandes líderes têm pelas atrizes. Eu diria que são as atrizes que têm a mania pelos grandes políticos. Claro, a sua última mulher também era atriz. A propósito, Mao Tse-tung, Joseph Goebbels. Já tinha visto. Vá lá, já reconheço que os amarelos existem. Já vamos ajustar essas contas. Entretanto, gostava que me dissesse um pouco mais sobre Hitler. Não era só os olhos e a voz. Discursos, escreveu o Mein Kampf. Com o Rudolf Hess, na cadeia de Landsberg. Eu ouvi, e isso é tudo mentira. É uma baboseira de propaganda. Fui eu que a imaginei. Foi você que escreveu? Algumas coisas. Mas o livro Mein Kampf foi quase todo escrito por mim e por uns teóricos e cientistas que desenvolveram meia dúzia de apontamentos de Hitler. Com certeza, queria deixar essas testemunhas incómodas à solta e o prestígio do partido. E do chefe. Curioso. Nós por cá já não somos bárbaros. Quem escreveu o guião para o líder foi nomeado chairman de uma empresa importante. Olha, uma empresa que, entretanto, vendemos aos chineses. Felizmente que a política hoje já não é tão violenta como era no seu tempo. Tenho a certeza? Se ainda não é, vai ser. Pronto. Começou mal agora. Estávamos tão bem. Isto é só conversa, não há problema. Goebbels, diga-me, quando é que começaram a matar esses paralermas? Na noite das facas longas, em 1933. Eles estavam em congresso em Munique. Rome e os seus íntimos estavam num hotel amoroso à beira de um lago. Claro, era uma grande oportunidade para fazer uma limpeza. Continuo sem perceber essa noite. Nazis contra nazis, SS contra SA, secções de assalto. Eu esclareço. Acho que os portugueses têm o direito de ficarem bem informados. As secções de assalto, os camisas castanhas, tinham quase 3 milhões de homens. Era um verdadeiro exército, com armamento, combatiam as greves, tinham prestígio e poder. O exército tinha medo deles. Falava-se em golpe de Estado. Não se esqueça de dizer que tinham muitos ex-comunistas desempregados, que essa gente acreditava nas vossas promessas. Do fim do desemprego, da corrupção. No fundo, podiam ser perigosos. Não era só ralé, também havia filhos das melhores famílias. Tocarem em ralé. É verdade. Custa-me falar disto, porque eu era a favor dessa gente e tive de me calar para ficar ao lado do Hitler. Para não ir fazer companhia aos verdadeiros autores do Mein Kampf. Tem razão. Nessa noite, tudo era possível. O Himmler dirigia as SS, camisas negras. Eram poucos, mas eram a guarda de confiança do Hitler. O Göring queria destruir Rome e todo o seu enorme poder. Göring, aí está outro que eu quero trazer aos encontros. O Göring! Esse porco vaidoso! Então, Goebbels, isso é inveja por ser o número 2. Os portugueses têm o direito de saber que ele foi um traidor. Não ficou ao lado do Führer como eu. Não se suicidou como nós. Suicidou-se sim, depois de ter sido condenado à morte em Nuremberg. Mas em que é que isso o critica? Todos nós sabíamos. Quando os aliados se espalharam pela Europa e os americanos embarcaram na Normandia, que nós já não éramos o alvo principal. Já tinham perdido a guerra. Infelizmente. Essa ofensiva destinava-se a impedir o avanço do exército soviético, porque é evidente que onde eles chegassem seria o triunfo dos bolcheviques. É lógico. Por isso, o Himmler e o Göring tentaram estabelecer contactos com os aliados para entrarem nessa frente antissoviética. Sejam quais forem as considerações táticas, é evidente que se tratava de uma traição ao nazismo. Parece que o Göring não era parvo. Passou pela desonra máxima. Ser julgado por raças inferiores a nós. Voltando atrás, o Göring não gostava das secções de assalto. O Hitler tinha grandes dúvidas também. Principalmente porque havia muita homossexualidade nessas tropas. E o próprio chefe, o Rome, também era homossexual. Problema grave para a vossa rigidez. Nem por isso. Fechávamos os olhos. Até há frases publicadas atribuídas ao Hitler para desculpar o Rome. Por exemplo, tenho de deixar de gostar do Wagner só porque ele dormia com o Luís da Baviera? Então, tinham medo de um golpe de Estado. Talvez, mas pouco. O essencial foi uma conversa que o Krupp e o Thyssen, o rei do aço, tiveram com Hitler. Thyssen, um seu descendente, vendeu recentemente uma ótima coleção de quadros à Espanha. É curioso. Parece que os regimes, ou os seus descendentes, gostam muito de vender quadros.
Sim, eles interessam sempre por quadros. A ele e outros. Decorámos-lhe as casas com quadros dos outros países. O que é que eles disseram ao Hitler? Queixaram-se do absentismo ao trabalho e disseram que a culpa era dos camisas castanhas que pareciam bolcheviques e combatiam o grande capital. Hitler prometeu o esmagamento das secções de assalto. Prometeu e cumpriu. E a partir daí esses patrões, o Krupp e o Thyssen, asseguravam o armamento da Alemanha. Sim, como vê, foi um bom negócio. Custa-me dar-lhe estas informações. Mas penso que os portugueses têm o direito de saberem verdades que lhes são ocultas. E fez muito bem. Tranquilize-me, não me deu novidade nenhuma. Eu já sabia isso quando andava na longa marcha. Tenho de apresentar o próximo convidado. Trata-se de uma das figuras mais importantes de todos os tempos. Fundador da religião que ostenta o seu nome, o cristianismo. Conosco, Jesus Cristo. Jesus Cristo, muito obrigado por vir aos nossos encontros. Programa que abençoou desde já com a minha elevada clemência. Deus lhe pague. Vou apresentar-lhe à minha Já esquerda. Já sei. O comunista Mao Tse-tung e o nazi Goebbels. O senhor não tem razão de queixa de nós. Fizemos uma concordata com a Santa Sé. Em verdade vos digo que não me estou a queixar de nada. Alguma vez pensou que a sua palavra se transformasse na religião mais universal? Não. Ao princípio aquilo não passava de um movimento de reforma dentro do judaísmo. Era mais uma seita daqueles povos da Palestina. Uma seita que teve força porque juntava o povo contra a ocupação Eu religiosa. nunca disse isso. Limitei-me a atacar os ricos, os tiranos, os falsos religiosos. Limitou-se a atacar os lacaios dos invasores. O povo percebeu o resto. Que engraçado. O ateu chinês a fazer simpático com Jesus Cristo. Está a querer recrutá-lo. Há quem diga que Jesus foi o primeiro comunista do mundo. Eu não digo isso, porque se calhar ainda não nasceu o primeiro comunista. Deixe-se de falácias. Nasceram e nós até matámos muitos. Se houver tempo eu explico-lhe isso, está bem? Prometido, mas só se houver tempo. O que eu ia dizer antes do propagandista Goebbels me interromper é que há muitos princípios do cristianismo que são aceitos por qualquer pessoa de boa fé, mesmo que seja ateia, como é o meu caso. Cristo, como é que a sua palavra saiu dessa região do mundo? Foi um milagre. Os romanos levaram escravos, e entre eles iam já muitos cristãos. Roma era o centro do império que explorava milhões de seres. Essa doutrina transformou-se na esperança de toda essa gente. Apesar de algumas das suas parábolas serem de difícil interpretação. Sim, referem-se à situação do meu povo. A Palestina era muito pobre. Uns pescavam, outros cultivavam a vinha. Alguns tinham umas ovelhas, muita fome, muita doença. Os jovens fugiam dali, partiam à aventura. Os jovens tinham que emigrar para fugir à fome. Exatamente. Sabe que para o povo de qualquer parte do mundo basta ouvir falar de fé, de caridade. Bom, entretanto, como se sabe, o cristianismo evoluiu e dividiu-se. Sim. Sei que hoje há mais de 250 seitas diferentes que vivem do meu nome, que se cobra o dízimo outra vez. Pode-nos explicar isso? O dízimo era dar 10% do que se ganhava para a religião. Isso era dinheiro dominado pelos fariseus e eu combati isso. Séculos mais tarde, São Tomás de Aquino defendia até a venda de indulgências aos pecadores. Você pecava, pagava um tanto à igreja e ficava absolvido. Você goza, mas foi assim que a igreja ficou poderosa. Mas afastou-se do reino dos pobres. Só com pobres nunca se vai a lado nenhum. Eu fui. No seu caso tem a ver com características rássicas que não deve comparar com a Europa, com a civilização. Você quer dizer não comparar com a Alemanha, com a Germânia? Não deve estar a pensar nos Estados do Sul. Tem razão. Estou a pensar nos arianos, loiros, de olhos azuis, esbeltos. Tudo características suas, do Hitler, do Göring. Fique sabendo que sou coxo porque tive uma poliomielite aos 4 anos. Eu lamento imenso, mas pergunto, que culpa tem a humanidade? Porquê é que havemos de aturar sempre complexos recalcamentos
cérebros doentios. Oh, Goebbels, desculpe, mas efetivamente o senhor e os seus amigos não tinham nada dessa imagem ariana. O senhor devia preocupar-se. Era com esse Jesus Cristo que trouxe ao programa. Porquê? Não gosta de mim? É evidente que o senhor é um impostor. Jesus Cristo era loiro e pálido. Engana-se. Nasci na Palestina, de cabelos negros e tez morena. Sou igual a esses milhões que vocês mataram. Os que matámos não tinham a sua bondade. Tinham dinheiro, lojas, indústrias, para vocês roubarem. Não defende essa gente. Quando começámos a caçar comunistas, eles achavam muito bem porque se tratava de ateus. E os rabinos convenciam as suas ovelhas da nossa seriedade. Essa gente não presta. Alguns devem prestar. Cientistas, artistas, escritores. Diga grandes financeiros, não se envergonhem. Essa é que é a questão. São muito piedosos, mas manipulam a economia mundial. É consequência de terem sido perseguidos. Uniram-se. Ficaram solidários. Aliás, você tem parábolas que apelam à prática do dinheiro a juros. Tenho uma. As moedas e os rendimentos. Trata-se de condenar o que deixa o dinheiro parado e, pelo menos, não o põe a cobrar a juros. Estão sempre a dar-me razão. O dinheiro é que manda em tudo. Você já pensou porque é que o mataram? Intrigas, invejas, perseguição. Não seja estúpido. Você foi morto porque foi em cima de um burro. Se fosse montado num belo cavalo, com escolta, bem vestido e a prometer milagres, nada lhe tinha acontecido. O povo aplaudia? Claro, o povo gosta de riqueza e ostentação. Não vê como o povinho se delicia com o ouro das várias igrejas. Hoje qualquer cidadão pode organizar uma seita que chama igreja e de repente compra aviões, estações de rádio, prédios, quintas, etc. Você tinha jeito, hein? Mas errou. Tem razão. Quem dá o vício não se pode viciar. O que é que quer dizer com isso? Quem vende a droga não pode ser drogado. Quem espalha a religião, a mística, não pode ser místico. Tem de ser realista. E o nosso Jesus Cristo acreditava no que dizia. Perdeu-se. Tinha de acreditar. Eu dizia o que todos sentíamos. Se um tinha 2 camisas, dava a uma a quem não tinha. Distribuímos o pão. Influências do João Batista. Tem razão. Esse sim era um profeta. Entre os que nasceram de mulher, nunca houve outro maior que o João. Também fazia milagres. Tem razão. Sim, fazia um milagre de estar sempre gente a ouvi-lo. Era a voz a bradar no deserto. O senhor mau sabe muita coisa dessa religião. Desta e das outras. Sempre me interessei por movimentos sociais. Sentava-se numa cadeira de madeira, num montículo sobre o Rio Jordão, falava e depois batizava. Sempre pensei que esse mergulho na água do batismo fosse uma forma inteligente e racional de sugerir hábitos de higiene. É capaz de ter razão. E depois cortaram-lhe a cabeça. Salomé, a dança dos 7 véus. Isso já conhece. Ei, nas noites de Berlim, os cabarés apresentavam muitas dessas danças. Mesmo depois de morto, não o deixam descansar. Deixe lá. Também há a noite de São João, as fogueiras e a alegria que comemora o maior dia do ano. Mal, você também era a voz a brandar no deserto? Não. Eu fui um dos milhares de jovens que aderiram às lutas do povo chinês. Vocês queriam era ópio. Antes de você, já os ingleses nos queriam convencer disso. Levavam os nossos produtos e pagavam-nos com ópio. É bom para adormecer e para sonhar. Foi muito bom para despertar a China. Levaram chá, sedas, porcelanas, que trocavam por fumo que a Rainha Vitória tinha proibido em Inglaterra. Está certo. Vocês tinham uma outra resistência. Nós tínhamos, mas a paciência esgotou-se. Perseguiram-se os traficantes e em Cantão destruíram-se 1500 toneladas de ópio confiscado. A seguir, foi a Guerra do Ópio. Felizmente não foi uma guerra religiosa. A Rainha Vitória era uma cristã evangelista. E todos os outros países que transformaram a China numa colónia, França, Estados Unidos, Alemanha, dividiam-se em católicos e protestantes. Percebe porque é que eu não tenho nenhum respeito pelas religiões? Percebo. Mas nunca se poderá eliminar a crença que o homem tem em Deus. Pode-se. Basta que o homem acredite que é dono de si próprio e veja que o mundo é o que ele quer que seja. Para o homem ser isso que você quer, precisa de acreditar numa força superior.
que o entusiasmo. Foi o que nós fizemos na China. Não. O que vocês fez na China foi substituir-se a Deus. É falso. Eu fiz coisas concretas, não criei falsas esperanças, nem fiz milagres. Fez milagres, fez. Como a parábola do homem que deslocava montanhas. Pacientemente o tempo fosse preciso. Com uma picareta. Mas isso tratava-se de coisas reais, palpáveis. Uma religião só é forte quando atua com coisas reais. Ou com medos e necessidades. São coisas reais. Eu usei a religião como arma contra os comunistas. E há também quem usa a religião contra os fascistas. Não sabe o que se passa na América Latina? Caro Jesus Cristo, você não consegue fazer o milagre de reduzir a vida à religião. Mal. Acredito que você foi um Deus para os chineses. E como Deus, deve preocupar-se com o que pode acontecer depois da sua morte. Sim, pensando como você tem sido usado depois de o matar. Ainda vai ser convertido pelo Cristo. Se quiser eu faço de João Batista e batizo, não é? Não, acho que não vale a pena. Não convencia ninguém. Os santos têm de ter uma vida estranha que desperta a curiosidade das massas. Ah, sim, isso só pega com uma história como deve de ser. Mal. Sua vida é belíssima. Afianço-lhe que dava um belo santo. Oh, Jesus Cristo, você quer história mais bonita que a sua. Ainda não nasceu e já anda a fugir à morte, porque os romanos estavam a querer matar os recém-nascidos. Os seus pais são pobres. Pobres, mas honrados. Porque o José é carpinteiro. Alguns marxistas dirão que você é filho da classe operária. Nasce numa gruta com vaquinha, burrinho, queijo e mel dos pastores. Não se esqueça da estrela que guia os reis magos até à gruta. As ofrendas que estes dão. Ajoelham-se diante do Salvador prometido. Depois, imaginamos que passou uma infância sem problemas e muito aplicada, porque dá lições aos velhos professores. Mau. Não se esqueça que a mãe era virgem. Não quis falar disso porque hoje a Igreja anda a discutir esse dogma. Mas está bem. É mais um aspecto estranho, misterioso, nunca visto. Depois começa a fazer milagres. Expulsou os vendilhões do templo, lutou contra a corrupção. Depois parece que era adorado por mulheres e ficou casto. E ainda por cima teve a sorte de ser assassinado por gente má. Morreu novo. Dias depois, ressuscita, desaparece. Ficou com boa imagem. O que lhe confere aquele fascínio de ser uma esperança, uma promessa que nunca se pôs à prova. Que história mais bonita. Sim, senhor. Foi muito bem contada. É verdade? Goebbels, isso não interessa. A história bonita é bonita e aceita-se como verdadeira. Olha as igrejas que estão cheias de pessoas a ouvir sempre esta história. É verdade. Isso é que é uma peça com êxito. Grande argumento, grande espetáculo. É a sua especialidade. Não era mau. Manipulava os jornais, a rádio. Não trabalhei mal. A ideia era pôr as pessoas com a mesma ideia. Melhor ainda, terem medo de terem outras ideias. Está muito satisfeito com o dever cumprido. Sim, mas o que eu tinha gostado mesmo era de ter usado todo o poder da televisão. Usou o cinema, já não foi mal. Claro. Mas já pensou no poder extraordinário que é você poder entrar na casa das pessoas e ser convidado para jantar, mesmo pelos inimigos? Chegar com a sua imagem, com as notícias verdadeiras ou falsas que quiser, com as histórias que lhe apetecerem, com lágrimas, humor, apelos à paz ou à guerra, ao sexo, à violência, à religião, tudo o que lhe apetecer, na altura em que lhe apetecer. Bem, agora o que me está mesmo a apetecer é mudar de assunto. E nada melhor para mudar de assunto do que fazermos um breve intervalo. Voltamos já. Entretanto, se quiserem no intervalo, tem aqui ao lado café, águas e sumos e os livros do Alberto Costa. Podem passar por lá. Até já. Até já. Tudo começa a sério em 1921, quando criámos o Partido Comunista Chinês. Éramos 50. Nessa altura a China teria uns 500 milhões de habitantes, um comunista por cada 10 milhões. Começaram bem. Também nós, na Alemanha, começámos por ser meia dúzia e dominámos o mundo. Já agora não se esqueçam que o meu movimento começou por ser eu, mais 12 apóstolos. Muito bem. Aqui estão pessoas que são capazes de se reproduzir em milhões. É melhor que o milagre dos peixes. Tudo depende das condições que existem. A China, humilhada e miserável, estava à espera de um safanão.
Nós apenas organizámos os camponeses pobres. Camponeses, julgava que as vossas revoluções eram com operários. Claro que se organizavam os operários. Mas como é que se pode pensar numa revolução sem organizar a classe mais explorada? Sem ajudar o mais necessitado. Na Europa costumamos mandar os camponeses para o exército e para a polícia. Em toda a parte se faz o mesmo. Mais uma razão para os organizarmos. Deve ser difícil. Na altura não foi, porque a miséria era terrível. A situação era quase feudal e os latifundiários eram tiranos e nobres sem escrúpulos. Houve uma revolta violentíssima. Borraram a pintura. Pois foi. Invadiram as casas, mataram porcos, comeram os cereais, faziam julgamentos públicos. É bom saber que os tempos evoluíram. Hoje em dia já não se fazem julgamentos públicos. Fazem-se na comunicação social. Usa-se uma figura estranha a que se chama violação do segredo de justiça. E como é segredo, nunca ninguém sabe se é verdade ou se é mentira, fica mesmo assim. Entretanto, de violação em violação, de fuga em fuga, chega-se à prescrição e fica tudo bem. Não sabem portar-se com termos. São precisamente como você, com a diferença que estes querem livrar-se da sua pátria. Mas não se livram. Livraram-se. Pode vir outra escória como você a seguir, mas você perdeu e nós ganhamos. Perder uma guerra não é perder uma batalha. É ao contrário. Perder uma batalha não é perder uma guerra. Mais uma habilidade de propaganda. Deixa eu ouvir o mal. A burguesia nacional assustou-se e o partido, o Kuomintang, massacrou 5.000 operários em Xangai. Durante uma célebre luta dirigida por Xu Enlai. Grande camarada, era adorado pelos operários. E você continuou com os camponeses. Que remédio! O exército matava centenas de milhares de pessoas, fazia as maiores barbaridades. Esquartejava, decapitava, enterrava pessoas vivas. Que grande medo que os nobres tinham apanhado. Organizei um exército. Um exército, era um exército, é? Éramos umas centenas esfarrapados, quase sem espingardas. Tinham lanças e azagaias, não? É verdade, era isso. Continua a rir à vontade. Refugiámos-nos nas montanhas, E havia camponeses para organizar. dispersos. E havia 2 grupos de bandidos que normalmente atacavam quem queria ir para lá. Entretanto, não tinham de cair morto. Felizmente os bandidos juntaram-se a nós. Ficou tudo em família. Também eu morri entre 2 ladrões. Como é que foi essa aliança? Nas minhas tropas haviam 3 regras. Primeiro, falar delicadamente. Segundo, comprar tudo a preço justo. Terceiro, devolver o que se pede emprestado. Como todos se portavam bem, espalhou-se o nosso bom nome. E depois cantávamos coisas bonitas. Tu és pobre, eu sou pobre. De cada 10 pessoas, 9 são pobres. Se os 9 pobres se unirem, o que será dos senhores? Deixe de cantigas para analfabetos. Foi com esta e outras cantigas que em pouco tempo organizámos uma república para onde acorreram milhares de homens. Espero que o Chiang Kai-shek tenha feito alguma coisa. Fez. Atacou várias vezes, não ganhou e por fim cercou-nos com 400.000 mercenários. Ninhos, metralhadoras, aviação. Só havia uma saída. Começámos a longa marcha. A longa fuga, cobardes. Ainda havia muitas cartas para jogar, como se viu. Essa longa marcha tem uma grande carga mítica. Faz parte do imaginário das revoluções. Afinal, no que consistiu? Durou 368 dias. Marchámos entre 10 a 12 mil quilómetros por dia. A média diária foi de 38 quilómetros. A princípio éramos 90 mil, mas só chegámos 7 mil. Só de ouvir já fica cansado. E o pior eram as lutas internas, as hesitações políticas, as desistências, as traições. Foi muito duro, mas foi aí que ganhámos a batalha. Ou a guerra, como você quiser. E aí, no meio das grutas, conquistou o paraíso. Certeza mais saudável e melhor que os seus paraísos berlinenses. Você nunca soube o que é a vida. Não passou de um bicho do mato enrolado com pelintras e miseráveis. Ele quis fazer o bem. Oh, Cristo. Por amor de Deus. Ou seja, por respeito ao seu pai, não se meta nestas conversas. Este tipo foi um bandido que quis destruir os nossos valores, a nossa civilização, a sua religião. Tenha juízo, não se deixe enganar. É tão bonito ver um nazi atrapalhado. Atrapalhado? Com o quê? Hein? Com o meu passado? Eu gozei o que me apeteceu, tive as mulheres que quis, palácios, riquezas. A noite de Berlim estava a meus pés. Passa a vida a falar nessa noite. Afinal, o que é de especial? Ai, bares para todos os gostos. Mulheres e meninas para todos os gostos. E eram muito frequentados por comerciantes de Düsseldorf. Porquê? Indústria, muito dinheiro.
Variedades para todos os gostos. Umas gordas, nuas, faziam luta dentro de lama. Havia campeões de ioiô. A Brigitte, a mulher do chicote, batia em homens que se ofereciam. Depois havia as festas, os jogos, a cidade iluminada, os jatos de luz que rasgavam a noite. Belíssimo. Não se ria, que estão a tentar fazer o mesmo na sua China. É sinal que chegou o progresso. Se calhar também há mais religiosos. A sua União Soviética já foi à vida. Nunca foi a minha União Soviética. Se alguém criticou o que se estava a passar, fui eu. E não precisa de ver nada de especial para tomar posição. Você é tão dialético, tão científico e não percebe que somos nós que estamos a ganhar. No nosso projeto do Reich Imperial, a União Soviética seria uma colónia do leste onde nós íamos comprar os cereais e a fruta e para onde exportaríamos os nossos produtos de qualidade inferior. O lucro era arrecadado pelo Reich para amortizar as despesas da conquista e, ao mesmo tempo, conseguimos um extraordinário desenvolvimento da nossa indústria. Sabe que hoje, na Santa Rússia, é precisamente isso que está a passar? Afinal, quem é que ganhou a guerra? É pena o Hitler não estar vivo para ver esse extraordinário triunfo. Goebbels, o nazismo perdeu a guerra. Engana-se! Hitler, eu e muitos outros perdemos essa guerra. Mas o nazismo estava bem infiltrado. Em muito sítio que ninguém sonha. Quer um exemplo? O Kazachman. Sabe quem é? Um dos chefes do campo de concentração. Muito bem. Foi preso na Argentina pelos israelitas, julgado e executado em Israel. Nesse dia, a nossa Internacional tomou uma decisão histórica. Ir trabalhar como judeus. Não acredito. Com essa raça inferior. Fizemos as tripas coração. Isto foi em 1962. Nunca mais os serviços secretos israelitas apanharam qualquer dos nossos camaradas. E têm executado uma prática militar e racista contra os palestinianos, que nos enche de orgulho. São tão bons como os melhores SS. Vê. Se percebesse dialética, tinha logo trabalhado com eles. Escusava de passar por esses fornos crematórios. Só vergonha e despesas. Também fazem esses crimes em meu nome. Sempre se fizeram. A Inquisição, os autos de fé. Massacres de indígenas em nome da fé, o índex, a proibição de ler, de saber, de estudar. A sua revolução cultural não praticou crimes? Sim, um pouco. Não acha que foi um erro? Foi um passo em frente para evitar coisas piores. O aburguesamento. Um pouco pior. A China, no princípio do século, era um país colonizado e semi-feudal. A nossa revolução obrigou-a a dar passos gigantescos. Toda a gente sabe que está ali um gigante adormecido. Tem de ser tratado com carinho e tem de ter ideias para saber o que vai fazer. Vocês e a mania de quererem resolver tudo com ideologias. Não. Eu quero resolver tudo com economia e ideologia. Saber como vou ganhar e como vou aplicar o que ganho. Pensando no país. Deixe essas balelas para o Jesus Cristo. Como é que quer resolver o problema de todos? Cada um que se desenrasque. Que entre para o partido. Claro. E terá a seus pés a noite de Berlim. Um mundo do pecado. Tenho mais medo dos pecados que se fazem de dia. Nos ministérios, nas embaixadas. Vá lá, disse uma coisa certa. Você gosta de coisas concretas. Pois gosto. Por isso é que defendi o cerco das cidades pelos campos e por vezes alianças com os inimigos para ter força contra um inimigo mais forte. Escusa de me estar a dar lições. Eu é que disse Europa unida contra os comunistas. Quando precisava de convencer os democratas de meia tigela a juntarem-se a nós. Para mais tarde os destruir. Foi sempre assim. Primeiro, ataca-se o peixe graúdo. E a seguir, vamos ao peixe miúdo. Pera, desculpa lá. Deixa-me uma nota dessa que parece-me interessante. Primeiro, ataca-se o peixe graúdo. Sim. E a seguir, vamos ao peixe miúdo. Primeiro Esse mesmo. peixe graúdo e depois eu vou enviar isto a umas pessoas que acho que faltaram essa sua lição. Ah. Muito obrigado. Nós tínhamos razão quando dizíamos que depois de nós, vocês iriam atacar os mais moderados. Pois, claro que tinham. Hoje, uma certa esquerda europeia está muito preocupada por ser atacada pelos nossos jornalistas. Julgava que lhe íamos agradecer o trabalho que fizeram contra a União Soviética, contra você, contra Cuba, etc. Bem-aventurados sejam os pobres de espírito. Até que enfim que o vejo a rir. Perante esta tristeza, gente que não percebe as minhas parábolas mais simples. Agora, atacamos estes.
estiveram ao nosso serviço, mas a gente não esquece o que eles foram e o que são. E depois, outros seguiram. Também os cristãos? Por que não? Tudo depende da vossa relação connosco. Se forem simpáticos, Goebbels, eu admiro a sua prosápia. não é prosápia, é um modo de ser. Porquê é que você insulta tanto os dirigentes europeus? Porque os posso insultar. Sei como os comprei em 1000 ocasiões. Sei o medo que eles tinham de eu poder cair na rua. Trato com eles como me apetece. Jesus Cristo, você tem que fazer alguma coisa. Ponha a mão nisto. Já não há milagre que resolva isto. Só com um raio de fúria divina, como eu fiz, que varri da face da terra esta gente sem escrúpulos. Varreu uns, nasceram outros. Você é um cobarde que nem teve coragem de enfrentar um pelotão de fuzilamento. Já disse que isso é uma questão de honra. Explique-nos esse assomo de dignidade. Todos os nazis tinham uma ampola de cianeto para morderem e se envenenarem quando caíam nas mãos do inimigo. Só Deus pode dar e tirar a vida. Engana-se, qualquer um pode fazer o mesmo. E vocês, homens superiores, não aceitavam a derrota. Nunca. Era uma prova da nossa superioridade. Como foram os seus últimos momentos? Foram magníficos. Estávamos num bunker em Berlim. Hitler e Eva Braun, eu, a minha mulher e os meus filhos e alguns subalternos. Música de Wagner. O exército soviético avançava sobre Berlim. As nossas tropas fugiam ou eram dizimadas. Göring, Himmler e outros traidores tentavam acordos com os inimigos. Eram nazis coerentes. O senhor não percebe a grandeza da nossa luta. Calce! Sempre respeitei as últimas palavras do moribundo. Continuo. Hitler endoidecia. Caminhava pelos corredores, pegava num mapa todo desfeito pelo suor das suas mãos. E dava as suas últimas ordens. Destruição total. Que os aliados na Alemanha só encontrem ruínas, ratos, fome e morte. A grandeza do nosso projeto só poderia ter essa resposta. Por que não se arrependeram? Por que não tentaram a clemência dos homens? Porque nós tínhamos vergonha de ter clemência de gente que considerávamos inferior. Não percebe isto? Ama o teu inimigo. Por favor, deixe dessas coisas. Estamos a falar de coisas sérias. Jesus estava a falar de coisas sérias. Se você tratar bem um inimigo, ele começa a ter hesitações e problemas de consciência. É verdade. Eu disse isso numa parábola. Não me interessa essa política de baixo nível. Passemos então ao seu alto nível. Hitler organizou o seu suicídio. Mandou experimentar o seu veneno nos cães. Ele mesmo assistiu ao agonizar dos animais e ficou descansado. Depois, casou-se. Até que enfim. Até que enfim, porquê? Se saiba, há muitos anos que ele vivia com a Eva Braun. Em Berlim vivia sempre sozinho. Para dar uma imagem de austeridade, de ascetismo, de total entrega à nação. No mês passado tivemos aqui um convidado que também quis passar a mesma imagem. Não foi? Para que tanto engano? Você também passou a vida a enganar as pessoas, calce. Então casaram-se e depois. Depois, Hitler fez testamento e no dia seguinte suicidaram-se. Entretanto, tinha-me nomeado seu sucessor. Finalmente. Então, mas não foi o Göring? O senhor não me provoque. Eu tive o posto que merecia. Muito bem. Ficou o dono da Alemanha. Ouviu Wagner? Deu alguma ordem? Sim. Queimar os cadáveres de Hitler e Eva Braun. Para não deixar rastro. Depois, a minha mulher deu pastilhas para dormir aos nossos filhos. Quantos eram? 5 meninas e um rapaz. A seguir, um médico pôs pastilhas de cianeto entre os dentes deles e fez-los esmagá-las. Assim, conseguimos matá-los sem dor. Mas eles seriam perdoados. Nunca! Meus filhos ou mandavam no mundo ou morriam comigo. Não discuta comigo, por favor. Você morreu em dignidade. Pus a minha gravata amarela, que só usava nos grandes momentos. A minha mulher pôs um emblema nazi, de ouro. Fumou o último cigarro da cigarreira que o Führer lhe tinha oferecido com o seu retrato. Parecia que iam para uma festa. E íamos. São coisas que os comunistas não percebem. E suicidou-se. Eu e a minha mulher. E o criado queimou-nos os corpos. Um dia depois de ser o chefe máximo do Reich alemão, o tal sistema político que iria durar 1000 anos. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Mal, como vê o futuro do mundo? Qualquer das ideias que aqui se expuseram podem vir a vencer. Depende da energia que cada um puser na sua luta.
Eu estou sempre disponível. Eu acredito nos homens de boa vontade e peço que haja paz na Palestina. Eu não me esqueço do que devemos à juventude hitleriana. E continuo a acreditar nos jovens de amanhã. É caça que se apanha mais facilmente, é isso. Está enganado. A liberdade está hoje ligada à solidariedade e ao respeito pelos outros. Olha para o teu semelhante como para ti mesmo. E assim nos despedimos com estes desejos de figuras dominantes de ideias que definiram a nossa história. Voltamos dia 14 de Abril com Padre António Vieira, Maquiavel e Nero. Muito obrigado e boa noite.